glórias. Oh, Espírito Santo, sinto Deus aqui, irmãos. Observa que agora vai se passar, aleluias, o período a qual Jesus ele está operando. E observamos nós que chega-se o momento agora está chegando-se a Jericó. Aleluia, Jesus. E eu acho lindo, porque quando eu começo a observar essa história, pastor Mateus, eu vejo que Jesus ele entra dentro da cidade curando. Porém, quando ele habita naquela cidade, ele entra salvando. Aleluia, Jesus. Ele entra pelas portas curando, mas quando ele chega no centro da cidade, ele passa libertando, salvando, transformando homens em filhos de Abraão. Entenda comigo, agora Jesus ele vai chegar assim, aleluias, até a porta de Jericó. E a Bíblia diz que quando ele chega-se à beira do caminho, eis que era posto ali um homem este a qual tinha uma identidade, homem este a qual era excluído entre partes da sociedade, pois a Bíblia diz que ele tinha uma capa, e essa capa lhe dava a legalidade de entrar na cidade. Essa capa tinha-se uma identidade essa, ele podia entrar, pedir esmola, pegar alimento, trazer para aquele povo que estava no vale dos rejeitados. Ele tinha uma função, observa comigo, aquele homem cego Bartimeu, a função dele não era ir pedir esmola, trazer para dentro da sua casa, para ele ser alimentado, mas era para ele pedir esmola, trazer para fora, para todos que estavam no vale dos rejeitados. Ele não tinha oportunidade de entrar na cidade, não tinha oportunidade de se misturar no meio da sociedade, não tinha oportunidade de ser ouvido. Aleluia, Jesus. Eu quero liberar essa palavra aqui para o seu coração, porque um certo dia o homem olhara para nós e disse: eu não tenho a liberdade de estar aqui neste meio onde nós estamos, não tenho a liberdade de falarmos conosco como estamos falando, mas Jesus ele passou do caminho, ele olhou para mim, olhou para você e disse: eis que chama este homem, pois hoje entra a salvação. Eis, chama esse homem, pois hoje eu vou transformar. Observa que quando Jesus ele chega à beira do caminho, o cego Bartimeu escuta as passadas que ele ia passando. Mas observa comigo, ele não enxergava, mas tinha alguém do seu lado, e esse alguém olhou para ele e disse: é esse mesmo, é quem? Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Ele tinha duas oportunidades. Diga comigo, duas oportunidades. Aleluia, Jesus. Primeira oportunidade que ele tinha de se levantar, aleluias, e de sair no meio da multidão e até Jesus. Mas entenda que nem todo mundo ele está disposto a se levantar e ir para pelejas para chegar até Jesus. E nem todo mundo, pastor Mateus, ele está disposto em romper a multidão para alcançar seus objetivos. E nem todo mundo ele está disposto a romper os obstáculos para chegar até a presença do Mestre. Mas ele disse consigo em seu coração: eis que a primeira, aleluia, eu não posso obter, mas a segunda eu tenho. Sabe por quê? Porque enquanto eu tenho fôlego eu vou gritar, enquanto eu tenho fôlego eu vou clamar, enquanto eu tenho fôlego eu vou instigar o coração dele, enquanto eu tenho fôlego eu vou chamar sua atenção, enquanto eu tenho fôlego eu vou fazer com que o mundo veja que ele me escutou. Deus está te escutando, irmão. Deus está te escutando, irmão. Não adianta pensar nisso, que a oração não foi atendida, foi atendida, foi ouvida e está vindo com resposta para a sua vida. Embora o inimigo tenta te calar, embora o inimigo tenta te parar, mas o Senhor está te dando ânimo mais uma vez, o Senhor está te levantando mais uma vez e está dizendo: clama-me e responderei-te-ei. Cadê você que vai clamar? Cadê você que veio para a peleja para clamar? Não adianta pensarmos, se ficar parado vou morrer. Não adianta pensarmos, se ficar parado vou desistir. Apenas clama, apenas clama. Apenas, meu Deus do céu. Deus está aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, observa que
que este homem ele vai dizer: eis que eu estou vendo todo mundo indo diante dele. Eis que eu estou vendo muitos apertando ele. Eu posso escutar que o barulho é de muita gente. Então essa muita gente está apertando o mestre. Só que nessa noite Deus ele nos chamou aqui para dizer que melhor do que apertar é clamar a ele. Aleluias. Ele nos chamou para dizer, aleluias, que melhor do que estar pertinho dele é chamar e esticar o coração dele, chamar a presença dele para perto de ti. E muitos estavam do seu lado para ver as maravilhas, mas ele estava dizendo: eu posso até estar à beira do caminho, mas se eu clamar ele vai me ouvir. Eu posso até estar prostrado à beira do caminho, mas se eu clamar ele vai me responder. Aleluias. Eu posso até estar à beira do caminho, mas se eu clamar ele vai mandar me chamar. Ele começa: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Observa, diácono Leo, que o homem vai olhar para ele e diz: cala-se, ei, para com isso. Tá ficando doido o homem. Ele tá dizendo: tô doido, mas doido pelaquela presença. Eu tô doido, mas doido pelaquela presença. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E observa que é perante o acusador que ele vai dizer: chama ele. É perante o caluniador que ele diz: chama ele. É perante quem quer parar. Ele vai dizendo que de promessa não para. Que de promessa não para. Que de promessa não para. Você de promessa não para. Não para, não para. Oh, meu Deus. Aleluia. Ele começa a dizer: manda chamar. Aleluia. Quem sabe naquele momento tinha muitos que estavam do seu lado, até mesmo os seus discípulos. Olharam para ele e disseram: aquele. Segundo a história, irmãos, aquele homem não era cego de nascença, mas o seu pai, aleluia, Timeu, ele era um homem mau, perverso, diácono Leão. E a humanidade, o povo que estava ali dizia: se aleluia, se Bartimeu ele crescer e herdar a mesma função de seu pai, vai ser a mesma coisa que ele, um imprestável, um ignorante, aleluia, um homem mau. Mas diz a Bíblia, aleluia, diz a segunda, aleluia, a história, ela vai dizer que Timeu, ele vai morrer. E quando Timeu morre, eles vão pegar Bartimeu, vão cegar os seus dois olhos com um espinho de figueira brava. Aleluias. E aquele homem, observa que aquele homem ele não recebe uma capa, uma autoridade, uma legalidade para entrar dentro da cidade à toa. Mas ele entra na cidade porque ele tinha um nome, ele tinha uma história ali dentro, tinha alguém que ainda olhava por ele. Aleluias. Oh glórias. Eu vou falar isso aqui para meu coração encher de alegria. Assim era comigo e contigo. E nós não tinha nome, nós não tinha história, mas tinha alguém que estava dizendo: eu te comprei, eu te salvei, eu te remi. Oh glórias. Nós não tinha nada, irmão. Nós só era digno apenas do lado de chope, aleluia. Mas Jesus olhou lá no céu e disse: eis que hoje eu desci com comprimento, aleluia, com cumprimento de promessa. E a promessa de Jesus é: enquanto eu estiver comigo, eu não tenho lago, tem céu. Enquanto eu estiver comigo, não tem derrota, tem vitória. Enquanto eu estiver comigo, não vai cair, vai levantar. Enquanto eu estiver comigo, não vai ficar prostrado, mas vai prosseguir. Cadê você que vai prosseguir? Cadê você que vai prosseguir? Cadê você que, meu Deus do céu? Joga a tua mão pra cima, adora ele, adora ele. Glória a Deus. Observa que veio o plano de salvação para aquele homem. Porque quando ele chega até a presença de Deus, de Jesus, a Bíblia diz que ele vai dizer: o que queres que eu te faça? Aleluia. Ele vai dizer: Senhor, eu podia até pedir prata, porque eu sei que o Senhor é dono. Eu podia até pedir ouro, pois eu sei que o Senhor é dono.
Eu podia até pedir riqueza, mas eu sei que o Senhor é dono. Mas nessa noite, mestre, nada mais, nada menos me importa que o Senhor apenas me dê a visão. Por que, Bartimeu? Porque eu quero te ver, Jesus. Por que, Bartimeu? Porque eu quero te ver, Jesus. Eu arrepiei aqui, irmão. Vou liberar para a sua vida. Levanta a mão, levanta a mão. Aleluias. Enquanto o homem disse que você não seria nada, enquanto o homem disse, aleluia, que você não sairia do chão, não sairia da lama, só ficava prostrado, aleluia. Mas Jesus chegou diante de ti dizendo: eis que eu te dou a visão. E a visão de Jesus é o cumprimento da promessa. Este 2024 foi ano difícil, mas 2025 será ano de providência de Deus. Só quem quer recebe em nome de Jesus. Oh, glórias. Eu quero ver, aleluia, que eu tenha a minha vista. Podia pedir várias coisas, mas ele pediu apenas a visão. E observa que naquele mesmo momento Jesus vai olhar para ele e vai dizer: então vê, pois a tua fé te salvou. Isso é lindo, pois agora Jesus, ele fazendo este milagre, tinha um homem dentro da cidade que também conhecia Bartimeu. E este homem, aleluia, ele já estava com seu coração pegando fogo. Ele já queria conhecer quem era esse Jesus. Aleluia. Eis que tem muitos que dizem que depois do milagre foi que ele veio ter curiosidade, mas não. Pensa comigo. Jesus, ele vai passar na alfândega. E quando ele chega, ele vai olhar para um lado e vai dizer: segue-me. Quem estava lá? Levi. Fazendo o quê? Colhendo imposto. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Ele conhecia Levi, ele conhecia Mateus. Aleluias. E vai criar-se uma curiosidade na mente dele. Por quê? Porque ele vai dizer: pera lá, como que somente com uma palavra o homem deixou tudo, riqueza, deixou a casa, para seguir apenas um homem. Quero saber quem é este. Agora vem Jesus entrando, curando dentro da cidade, e está dizendo: além dele ter poder na palavra, ele me cura. Eu quero ver ele. Além da palavra que ele deu, o homem o seguiu, ainda curou o cego que eu conhecia. Não tinha possibilidade dele ter vista novamente, pois foi furado os seus dois olhos. E naquele tempo não tinha medicina para trocar olhos, irmãos. Não tinha medicina, essa medicina que nós tínhamos, aleluia, que muitos falam transplante de coração. E esse homem vai ficar curioso. E a Bíblia diz que ele vai ver que a multidão é muita. E ele era pequeno. Ele não tinha como chegar até Jesus e nem muito menos olhar por cima. Ele vai dizer: pera lá, se eu não posso chegar perto dele, se eu não posso olhar perante a multidão, mas eu quero ver, eu vou subir, aleluias. Eis, se eu não posso chegar pertinho dele, pera lá, vou criar estratégia, vou subir. E diz a Bíblia que quando ele chega perto, aleluia, ele vai olhar para cima e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Era Zaqueu dizendo: vou subir para ver ele. E Jesus dizendo: desce, pois eu quero ir na tua casa. É Jesus dizendo, aleluia, Zaqueu dizendo: eu vou subir, pois a multidão não deixa. É Jesus dizendo: desce, pois tem salvação para te encontrar. Embora olhamos e dizemos: quanto mais maior, melhor. Não, irmão, quanto mais descemos, ficamos pequenininho, é melhor para a presença. Quanto mais descemos, ficamos pequenininho, é melhor para a presença. Porque, ei, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, e nada mais, aleluia, me importa do que a tua presença. Zaqueu estava dizendo: eu vou ficar grande. Deus estava dizendo, Jesus dizendo: fique pequeno, Zaqueu, pois eu vou entrar na tua casa. E quando dizia nós, aleluia, no mundo, pelo menos eu sou grande, Jesus dizia: é nada, pequenininho. Quanto mais pequenininho, melhor para mim. Quanto mais pequenininho é que eu uso. Deus, ele gosta dessas coisas loucas, irmão. Deus, ele gosta dessas coisas pequenas. Davi era pequenininho, mas ele usou para derrubar um gigante, aleluia. Oh glória. O pau que Elias, aleluia, que Eliseu usou para levantar o machado era pequeno, mas foi coisa grande na mão de Deus. Não importa quem está dizendo que tu é pequeno, que tu não pode, que ninguém te vê. O importante é ser pequenininho, usado por Deus, do que ser grande e rejeitado por ele. Cadê você, pequenininho? Cadê você, pequenininho? Cadê você, pequenininho? Meu Deus do céu.
Entenda. Aleluia. Entenda que quando Jesus ele pede Zaqueu para descer, aleluia, ele estava dizendo: eu quero chegar na tua casa. Porque se ele tivesse em cima, permanecesse em cima, não tinha como entrar. Porque Jesus não é nenhum ladrão e salteador. Ele não é um invasor. Mas ele necessita que o dono da casa esteja junto. Aleluia. E Zaqueu entendeu isso. E o que mais me chama a atenção não é quando Zaqueu está na figueira, é quando ele está dentro de casa. Porque muitos vão dizer: pera lá, como é que pode Jesus entrar na casa deste homem pecador? Para muitos irmãos que não conhecem, dá Zaqueu como ladrão. Para muitos que não conhecem, diz ele que ele era um homem que roubava. Mas Zaqueu não roubava. Ele era cobrador de imposto. Naquele tempo tinha-se suas leis. Assim como todos nós que saímos de um estado para o outro e tem hospedagem, nós pagamos. É necessário nós pagarmos. Se a gente chegar, aleluia, ali na passarela daquela da vida, nós temos que pagar o pedágio para poder colocar a barraquinha a vender. E ele era o cobrador. Mas muito taxava, aleluia, como ladrão. É por isso que ele vai começar a dizer para aquele todo o povo ouvir: Senhor, se porventura eu tenho defraudado ou roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Pera lá, como pode um homem que muito está dizendo está roubando, ele está dizendo: se porventura eu roubei, eu tenho na minha consciência, não fiz nada demais a não ser fazer aquilo a qual fui designado. E isso aqui vai para todos aqueles jacobins que está passando, aleluia, glória a Deus, que está passando dos limites a qual o Senhor te colocou. Porque tem muitos que é assim, pastor, está dizendo só por causa que o Senhor deu um cargo, ele está passando, quer ser autoridade maior. Só porque o Senhor colocou ele no patamar, pera lá, está querendo ser maior. Nós temos que entender uma coisa, pastor Mateus, aleluia, Jesus, que quando Deus ele escolhe, coloca no patamar, você não está avançando coisa nenhuma, tu está apenas fazendo aquilo que faz e agrada ao seu Senhor. Zaqueu estava dizendo: oh glória, eis que eu faço apenas o que me manda, mais nada do que isso. Mas se porventura está dizendo que eu roubei, me prova, porque eu vou dar 4 vezes mais. Aleluia. Se ele está dizendo que eu vou fazer, aleluia, é muitos provar que eu não fiz nada. E eu fico maravilhado com essa palavra. E se fosse por mim, nós ficava nela. Porque Zaqueu ele está com o seu coração aberto para Jesus. Jesus ele estava sondando o coração dele. Você acha que naquele momento Jesus não podia falar: pera lá, Zaqueu, calma, 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 você está se equivocando. Não fala assim não, porque você não tem para poder dar 4 vezes mais, porque você roubou. Mas Deus está dizendo: eis que esse é filho de Abraão. Porque a salvação entrou dentro dessa casa. E o Filho do Homem veio para buscar e para salvar as ovelhas ou as almas que estavam perdidas. E eu fico maravilhado com isso, pastor Mateus, que era Jesus dizendo: eis que ele fez o certo. Ouviu a voz do seu Senhor e cumpriu. Ouviu a voz do seu Senhor e obedeceu. Ouviu a voz do seu Senhor e cumpriu. E quero ver quem é nessa noite que vai estar ouvindo a voz de Deus e vai estar dizendo: eis-me aqui, Senhor. É designada a tua boa obra, foi designada a ti a boa obra, e nada mais e nada menos do que estar ouvindo e cumprindo a voz do seu Senhor. Não, glória. Aleluia, Jesus. Fique de pé, por gentileza. Aleluia, Jesus. Isso que seria bem breve. Glória a Deus. Porque hoje é noite do hoje é noite do impossível. Glória. O que é impossível para ti essa noite? O que foi impossível para você até hoje? Aleluia. Também sei eu que 2025 será um ano difícil. Se eu falar que é um ano fácil, eu estou mentindo. Vai ser um ano difícil. Mas sabe o que mais me alegra, irmão?
é que mesmo sabendo que é um ano difícil, mas enquanto eu estiver ouvindo a voz do meu Senhor e cumprindo tudo aquilo que Ele me mandou, oh glórias, eu sei que esse 2025 começou e vai se findar, e mais uma vez a graça de Jesus irá descer no ambiente, irá descer em cada vida, vai inundar, oh glórias. Eu fico maravilhado que mesmo sabendo que 2025 o inimigo já veio fazendo, aleluia, o seu arroteio, já vem fazendo o seu trabalho, mas Jesus está dizendo: aquele que ouve a minha voz, oh glórias, aquele que ouve a minha voz, aquele que persevera com a minha voz, aquele que caminha com a minha voz, aquele que persiste com a minha voz, meu Deus do céu, eu vou repetir até você entender, aquele que está aqui nessa noite como hoje, a qual nem todo mundo queria estar, a qual todo mundo, aleluia, que está aqui dentro está dizendo: eu sei que o impossível de Deus vai chegar para a minha vida, enquanto estivermos, oh glória, persistindo na presença de Jesus, nada impede, nada para, nada faz retroceder, nada faz cair, permanecendo, oh glória, aleluia, enquanto estivermos entendendo que mediante a voz de Jesus nós chega, enquanto estivermos entendendo que mediante a voz de Jesus nós consegue, enquanto estivermos entendendo que enquanto estiver a voz de Jesus, nós não vamos perecer, nós vamos chegar, nós vamos alcançar. Cadê você que veio pra peleja? Cadê você que veio pra peleja? Cadê você? Oh, aleluia, cadê aquele corinho maravilhoso que você vai louvar? Aleluia, Jesus. Vai, Nayara. Só aqui, minha filha, por gentileza, com permissão do pastor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. O impossível para o homem, para Deus não é impossível. Aleluia. Eu vou repetir porque só uma pessoa entendeu. Aleluia, Jesus. O impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia, Jesus. Você não chegou aqui em vão. Você não veio aqui à toa. Aleluia, Jesus. Bem seria que se fosse pela nossa própria vontade da carne, nós estaríamos em casa. Uma noite como essa, uma tarde como essa. Aleluia. Mas bem sei eu que quando Jesus ele nos designa para uma peleja, mesmo sabendo, aleluias, que será difícil, mas nós vamos. Jesus ele olha do céu e começa a dizer: eis meu filho, a qual tenho prazer, eis aí o meu filho, a qual tenho prazer, a vitória veio. Aleluia, as bênçãos chegam, o que era impossível torna-se possível. Aleluia, Jesus, e nada para um adorador, amém? Coloque o teu mão sobre o teu coração, aleluias, e vamos adorar o nome do Senhor, louvor bem conhecido. Adora o nome do Senhor, aleluia. Adorado, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. E toda honra, toda glória, toda exaltação é dada a Ele. Aleluia. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo, na verdade eu até deixei minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais.
dizendo: eu sou teu sustento, eu sou teu alimento. Embora as lutas, dificuldade, aleluia, a adversidade, mas Jesus está trazendo mais uma alegria. Oh, meu Deus do céu, a renovo cada dia da tua vida. Uma misericórdia